paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 10, Atravessando a Crise com Perseverança. E teremos participação especial, Raimundo Venerando Alves Filho, que ficará com o tópico 1 e o tópico 2. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Então vamos para o nosso texto de referência. Jó capítulo 1 e o versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos a abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. A paz do Senhor, queridos irmãos, é um momento de muita alegria em que nós nos reunimos aqui para aprender de um homem chamado Jó, a qual se destaca na Bíblia pela sua integridade, a fidelidade e a confiança que ele teve no Senhor, mesmo em momentos difíceis que ele estava passando para a sua vida. Então ninguém está isento de não passar por crises, passar por dificuldades. Sempre nós podemos, em um momento qualquer, passar por problemas na nossa vida, seja financeira, seja espiritual, seja em trabalhos, empregos. No tópico 1 já vem nos falando que a crise pode chegar para todos. Então todos nós estamos sujeitos em algum momento da nossa vida a passar por dificuldades, sejam elas espiritual, financeira, na saúde, no trabalho. Há momentos na nossa vida em que nós estamos numa dificuldade muito imensa e grande e não sabemos onde buscar, onde teremos força para suportar. No livro de Jó, a gente aprende que esses momentos difíceis, eles não avisam, eles chegam inesperados. Quando a gente mais está esperando, acontecem as tragédias, acontecem as dificuldades. E existem momentos em que nós começamos a nos perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Eu sempre fui uma pessoa boa. Por que estou passando por esta provação? Por que esta angústia está acontecendo na minha família, na minha casa, no meu emprego? Mas eu quero te dizer que Deus, ele prova quem é que ele ama. Se você é um bom filho, Deus vai te provar. E eu quero te dizer que todas essas dificuldades que passam na nossa vida, se você é uma pessoa firme na presença de Deus, se sua vida está enraizada nos planos de Deus, todas essas adversidades que aconteceram na tua vida só vão para te tornar a pessoa mais forte. Porque toda prova que acontece para nós é para que possamos ser aprovados por Deus. Pois Deus nunca ele nos abandona. Ele sempre está prestes, ele está olhando para você, está observando a sua vida, está observando as tuas dificuldades e no momento certo ele vai te levantar, no momento certo ele vai te estender as mãos e você vai mudar de vida. Toda a sua história vai ser transformada, a sua vida vai ser mudada. Basta continuar confiando, basta continuar clamando e estar pertinho dele. Porque nestes momentos a gente pensa que Deus nos esqueceu, a gente pensa que Deus não está nos observando. Mas eu quero te dizer que quanto maior for a tua prova, mais perto ele está de ti. E no momento certo ele vai te pegar no colo e vai falar: filho, agora daqui por diante é eu que vou te levar, eu que vou te sustentar, é eu que vou fazer você vencer. Porque quando Deus está conosco, nada pode nos vencer.
Quando Deus está na nossa vida, nós seremos muito mais do que vencedores. Então você possa buscar a presença de Deus, que você possa trazer Deus para a sua vida. E no momento difícil da nossa vida, que nós nunca podemos nos afastar do Senhor. Por ao contrário, estar mais perto dEle, confiar ainda muito mais nele. E neste livro de Jó, nós vamos ver que a confiança que Jó tinha no Senhor, mesmo nos seus momentos difíceis e dificuldade que ele estava passando, ele nunca, por um momento sequer, ele deixou de confiar no Senhor, ele nunca deixou de buscar no Senhor, ele nunca deixou de ter esperança no Senhor. É essa diferença que faz de nós vencermos as dificuldades que acontecem na nossa vida. E o livro de Jó é um livro que retrata o sofrimento humano. Jó era tão humano, assim como eu sou, assim como você é, e ele era uma pessoa íntegra, que buscava sempre se aperfeiçoar na presença do Senhor. Era uma pessoa que estava buscando agradar ao Senhor e desviando-se de todo o mal. Tudo que transgredia a lei do Senhor, ele se desviava para não pecar contra Deus. Mas assim como nós, a crise chegou para ele também, trazendo grandes sofrimentos e dores para a sua vida. Nós hoje estamos vivendo no meio de uma grande crise, no meio de uma pandemia, que esses problemas que estão acontecendo na nossa vida, muitas vezes nas nossas famílias, que nunca possa tirar de nós o nosso alvo. Nosso alvo não é aqui nessa terra, nosso alvo é no céu, onde lá não vai ter dor, nem sofrimentos, irá ser exatamente só alegria, paz para todo o sempre. E que essa crise que estamos vivendo que nunca possa tirar o nosso verdadeiro objetivo, que é chegar no céu, que ela nunca possa abalar a nossa fé, a nossa firmeza, a vontade de buscar o Senhor, a nossa capacidade de estar na presença do Senhor. É porque nesses momentos difíceis é que temos que nos aperfeiçoar ainda muito mais na presença do Senhor, para que possamos ter resultados perfeitos diante de Deus. Porque muitas vezes Ele está nos aprovando para que nós possamos ser aprovados. E somente aqueles que estão sendo aprovados é que irão ter refúgio diante da presença do Senhor. É onde irão alcançar descansos para a sua vida, é onde irão ser recompensados pela sua boa fidelidade que teve no momento de dificuldades. E todas as provas que passamos, ela tem um grande objetivo para a nossa vida, para a sua vida, de um objetivo de nos dar força, objetivo de nos trazer uma pessoa mais fiel diante da presença do Senhor, objetivo de nos tornar uma pessoa ainda mais firme, uma pessoa que nenhum problema irá nos abalar. Assim, Jó passou por um momento difícil na sua vida e nunca perdeu a esperança no Senhor, nunca perdeu a confiança no Senhor. Mas em todo momento da sua vida, ele estava buscando, adorando e estava diante da presença do Senhor. Porque ele sabia que se ele estava naquela situação, estando com Deus, imagine sem a presença de Deus como seria a nossa vida. No livro de Isaías fala que a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Muitas vezes estamos aqui hoje vivos, muitas vezes hoje estamos aqui nestes momentos reunidos, é pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Então não é uma crise, não é uma pandemia que irá nos afastar do Senhor, porque todas essas coisas são passageiras e muitos mais vamos ter recompensa se continuarmos firmes na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? No tópico 2, nós vamos ver significativos e exemplos de fidelidade. Quantas pessoas, quando passam por momentos de dificuldades nas suas vidas, elas abandonam o Senhor, dizendo, Deus não existe, porque se Ele existe, porque isso está acontecendo na minha vida, porque estou sofrendo desta maneira. Com Jó, nós vamos ver que é bem diferente. Jó, ele era um homem íntegro, a Bíblia diz que ele era um homem reto, era um homem temente a Deus e desviava-se de todo o mal, de toda sorte mal, ele se desviava. A Bíblia fala claramente que ele era o homem mais rico daquele lugar, era o homem mais rico de todo o Oriente. Tinha 10 filhos e 3 filhas, e era uma família muito unida, possuía grandes quantias de gado e muitos servos ao seu serviço, às suas ordens. Era um homem próspero, e o Senhor abençoava tudo o que ele fazia. Deus então permite que Satanás toque em todos os seus bens de Jó, mas que não toque em sua vida. Muitas vezes Satanás quer tocar na nossa vida, muitas vezes Satanás quer destruir a sua vida, mas ele não faz nada sem a permissão do Senhor. Ele não toca nada sem primeiro pedir permissão ao Todo-Poderoso. Deus permitiu somente que Satanás tocasse nos seus bens materiais. Todos os bens materiais de Jó foram perdidos. Os seus servos estavam no campo e chega a notícia para Jó e disse, Jó,
as ovelhas foram mortas, os seus camelos foram mortos, tudo de Jó foi se acabando, um por um. Então chega por último o servo e diz: Jó, os seus filhos estavam reunidos como de costume, veio um vento e soprou sobre a casa, e a casa desabou sobre todos os seus filhos, e somente eu escapei para trazer essa notícia. Eu quero dizer que o principal alvo de Satanás é a família. Vemos no livro de Jó que ele foi observando todas as notícias ruins chegando uma após a outra na sua vida. Um falando que perdeu os camelos, outros falando que perdeu as ovelhas, perdeu as jumentas, perdeu o boi, e Jó suportando todas de pé. Chegando momentos em que o último diz: Jó, estava teus filhos e todos morreram de uma só vez. Jó neste momento não consegue ficar de pé. Jó rasga suas vestes e se joga em joelhos no chão e adora ao Senhor. Essa forma de rasgar suas vestes, de se jogar no chão, é uma forma de se humilhar diante da presença do Senhor. Quando esses momentos ruins da nossa vida chegarem, quando esses momentos ruins chegarem na nossa vida, quando estivermos passando por dificuldades, nunca se esqueça de se humilhar na presença do Senhor. Muitas famílias já foram destruídas. Satanás anda tentando destruir famílias, porque ele sabe que a família é o alicerce da igreja. Se uma família vai bem, a igreja vai bem, a pessoa vai bom no emprego, a pessoa vai bem na igreja e anda em comunhão com os outros. Então não deixe Satanás destruir sua família. Não deixe Satanás derrubar aquilo que com tanto esforço tem levantado. Continue se humilhando na presença do Senhor. Continue invocando o nome do Senhor. Nunca na sua vida se afaste da presença daquele que te criou, daquele que observa todas as coisas nos céus e na terra, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus que está em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as horas, e com certeza está observando a tua vida, com certeza está vendo de pertinho a dificuldade que tu está passando, momentos ruins na nossa vida que estamos passando, o Senhor está observando, e no momento certo a tua resposta vai chegar. E com todos esses sofrimentos que Jó ia passando, Jó nunca blasfemou, Jó continuou sendo um homem íntegro, reto e temente a Deus, mesmo sem possuir nenhum bem, mesmo sem possuir filhos, mesmo sem possuir gado. Jó vem nos provar que o seu verdadeiro amor estava no Senhor e não nos seus bens materiais. Muitas pessoas estão colocando o seu amor sobre os seus bens materiais, e quando vem a dificuldade, que levam tudo, porque tudo nessa vida é passageiro, tudo nessa vida um momento vai passar. E quando aquela pessoa coloca o seu amor, o seu coração nos seus bens materiais, quando chega nessas circunstâncias, como chegou Jó, começa a blasfemar, começa a se desanimar, começa a dizer que Deus não existe, porque seu coração não estava entregue na presença do Senhor. Mas quando nós estamos com o coração puro, uma pessoa que anda querendo fazer a vontade do Senhor e que tentando agradar ao Senhor em todo momento da nossa vida, nenhum problema e dificuldade irá nos destruir. Satanás anda procurando nos destruir, mas é pela misericórdia do Senhor que continuamos de pé. Quando Satanás viu que mesmo sem nenhum bem materiais, Jó continuava a mesma pessoa, sendo um homem reto e temente ao Senhor, ele chega de novo na presença do Senhor e diz: mas todo homem dá seu valor à sua saúde. Toca na saúde de Jó, permita-me que toque na saúde de Jó, e verás se ele não blasfemará diante da tua presença. Satanás estava querendo fazer de tudo para Jó blasfemar na presença do Senhor, para Jó murmurar na presença do Senhor. Muitas vezes nós murmuramos por pequenas coisas, por pequenas situações que passamos na nossa vida, e não prestamos atenção que Jó perdeu foi tudo, até mesmo a sua família, os seus filhos, mas ele nunca murmurou. Então que nós nunca possamos murmurar, blasfemar diante da presença do Senhor, porque todas essas coisas são passageiras. O que nós estamos esperando é ainda muito maior que a morada no céu. Então tudo isso Deus vai nos dar, Deus vai tomar. Então nós temos que ter a convicção que o maior tesouro não se encontra nessa terra, mas sim no céu. Então Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó, e Satanás sai depressa diante de Deus. Então Satanás toca na saúde de Jó, a qual irá aparecer grandes enfermidades como feridas, úlceras. Jó pega caco para se coçar, para aliviar o tamanho sofrimento que ele estava passando naquele momento, naquela situação a qual ele se encontrava. Um homem que antes era o maior do Oriente, o mais poderoso, o mais rico e tinha toda a saúde, mas agora se encontrava o mais pobre,
o mais miserável e ainda por cima doente, cheio de chagas, mas nunca desistiu de adorar o Senhor, mesmo com a saúde mal, mesmo sem nenhum recurso humano, continuou buscando o Senhor. Chega certo momento em que sua mulher olha e diz: amaldiçoa teu Deus e morra. Jó, ele olha e diz: tu falas como uma doida, não sabes o que tu diz. Tudo que eu tinha era Deus que tinha me dado. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Diz que nu vim do ventre da minha mãe, nu que voltarei para lá. Isso nos faz admirar a tamanha confiança que ele tinha no Senhor, que mesmo na situação em que ele se encontrava, Deus podia restaurar a sua saúde, Deus podia restaurar a sua riqueza, a sua família, porque ele tinha grande confiança no Senhor. Eu quero dizer que o Senhor ele pode restaurar a tua saúde, o Senhor pode restaurar o teu emprego, o Senhor pode restaurar a tua família. Basta continuar confiando no Senhor, basta confiar crendo no Senhor, porque as promessas do Senhor elas nunca irão se falhar. A palavra do Senhor diz que pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras elas nunca irão passar vazia, elas têm que se cumprir. E se o Senhor te prometeu alguma coisa, creia, porque você vai receber. Porque as palavras do Senhor não são jogadas em vão, elas têm que se cumprir na sua vida. Mesmo que tenha que parar o sol, mesmo que tenha que parar a lua, mesmo que tenha que parar todo o mundo, para Deus te recompensar naquele dia exato ao qual Ele te prometeu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Muitas vezes a gente começa a questionar sobre a mulher de Jó, porque amaldiçoou o seu Deus. Os 10 filhos que Jó perdeu foram os mesmos 10 filhos que ela perdeu. Ela estava sofrendo junto com Jó. Nós não possamos comparar a fé de uma pessoa com a fé de outra. O mais importante é nunca renunciar à sua integridade, é sempre estar confiando no Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem o melhor para a sua vida. A mulher de Jó, ela não abandonou o Senhor. Ela falou isso em momentos de desespero, em desabafo, vendo o tamanho de situação a qual Jó se encontrava, o tamanho sofrimento que estava sobre ele. Mas ela se arrependeu e continuou buscando ao Senhor. Às vezes, em momentos difíceis, nós questionamos, nós duvidamos, mas é bom pedir perdão e temos a garantia e certeza que Deus irá nos perdoar. Então, o mais importante é se erramos, que possamos se humilhar e pedir perdão ao Senhor, como fez também a mulher de Jó. Se humilhou, obedeceu ao Senhor novamente, andou nos caminhos do Senhor. E assim como Jó foi abençoado, ela também foi abençoada novamente, recebendo seus bens materiais, recebendo mais 10 filhos, em grandes prosperidade reinou naquele lugar, porque continuaram buscando a presença do Senhor, continuaram invocando o nome do Senhor. E não se esqueça que o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Todas essas dores, todas essas dificuldades, Deus já venceu, pois Jesus também sofreu na cruz do Calvário pelo nosso lugar, e Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores e todas as dificuldades, Jesus já carregou em nosso lugar. E todos esses momentos ruins que está passando pela sua vida, eles irão ter um fim, eles têm um fim determinado por Deus, pois foi o próprio Deus que escreveu a nossa história. E se nós continuamos firmes na presença dEle, e assim iremos viver todos os dias que Ele tem preparado para nós, que Ele mesmo escreveu, para que possamos viver em integridade e em comunhão com Ele. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci. Neste mundo sempre iremos encontrar dificuldades, problemas nas nossas vidas, que nossa esperança nunca possa estar neste mundo, mas a terra que Deus tem preparado para cada um de nós, nas mansões celestiais, onde irá ter paz para todo sempre e alegria para toda a eternidade. E que possamos fazer como Jó, que nada neste mundo, mesmo seja tristeza, sofrimentos, crise, tempestades que possa causar na nossa vida, possa desfocar a nossa visão que temos de morar no céu, uma cidade a qual Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? E aqui eu encerro minha participação. Muito obrigado e que o Senhor possa continuar abençoando a todos vocês. Amém. Tópico 3. Servir a Deus em meio às dificuldades. Nós podemos ser fracos, mas Deus não é. E Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco. Quando Cristo subiu ao céu, Ele disse: eu não vos deixarei sozinhos, mas enviarei o Consolador para estar sempre com vocês.
Jesus enviou o Consolador porque sabia das nossas necessidades, das nossas dificuldades que teríamos que enfrentar. E sabia que sozinho nós não iríamos suportar. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós suportaremos todas as adversidades, todas as tribulações. O Espírito Santo está conosco. Ele nos ajuda, ele nos esforça. Ele fala conosco, está sempre presente na nossa vida. Que nós possamos dar liberdade ao Espírito Santo, que nós possamos deixar Ele agir por nós, porque Ele age por nós quando nós deixamos Ele agir. Ninguém melhor que Jó para nos ensinar acerca das frustrações e tristeza, porque ele viveu tudo isso, mas sobressaiu porque confiou e acreditou em Deus. Que nos momentos mais difíceis da nossa vida nós possamos correr para Deus, porque Jó só venceu porque ele correu para Deus. Olha só. Ele conheceu a dor, a aflição, abandono, rejeição no momento tão significativo de sua vida. Ainda assim, ele manteve sua confiança em Deus. Outra frase interessante que o comentarista fala. O livro de Jó não fornece todas as respostas sobre o sofrimento humano, mas nos traz a certeza de que Deus não está indiferente ao que se passa com a humanidade. Todavia, podemos ter a mesma certeza de Jó em meio ao sofrimento. Jó acreditava que conhecia Deus, mas seu conhecimento era incapaz de revelar os verdadeiros traços do caráter do Senhor. Jó poderia não conhecer a Deus conforme acreditava, mas Deus conhecia Jó e por ele dava testemunho. Vemos que depois da crise, o último estado de Jó foi superior ao primeiro. Deus virou o cativeiro de Jó, lhe restituindo o que havia perdido. Depois de tudo, Jó viveu para ver a sua quarta geração, pois Deus ainda tinha planos para o seu servo nesta terra. Deus sempre nos presenteia com o melhor, contudo, Ele sempre irá requerer fé e obediência. E eu quero concluir esta aula hoje falando sobre o testemunho que Jó dava para Deus. Quando Satanás foi à presença de Deus, Deus perguntou para ele: viste o meu servo Jó, homem fiel, homem íntegro, homem que se desvia do mal? Satanás responde para Deus e diz: vi sim, e ele só é fiel, só é íntegro, porque o Senhor encheu ele de bens e ele não sente tristeza, porque tudo vai muito bem na vida dele. Permita só que tudo seja tirado dele para ver se ele permanecerá fiel. E Deus disse: vai, só não toque na vida dele. Quando eu estava estudando essa lição, fiquei meditando como tem chegado o nosso testemunho diante de Deus. Será que tem chegado bom? Que nós possamos nos perguntar todos os dias se nós estamos dando bom testemunho de Deus aqui na terra. Como o Satanás tem chegado diante de Deus perguntando, e Deus perguntando a ele sobre nós: viste o meu servo Fidelcino, viste meu servo Geraldo, viste meu servo José Henrique, viste a minha serva Joana, homens e mulheres temente a Deus, obediente à minha palavra? E nós temos que ter esta preocupação. E se nós formos colocados à prova, que nós possamos passar, que nós possamos vencer a prova. A joia mais fina, ela é produzida na fornalha mais quente. Então, quando passares por alguma dificuldade, lembre-se de Jó.
permaneça firme, permaneça fiel, porque podemos estar sendo provados e precisamos sair aprovado diante de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos por mais esta oportunidade na tua presença. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis a Ti, a sermos íntegros, a sermos justos e temente a Ti. Que o nosso testemunho possa chegar diante de Ti como pessoas puras, como pessoas justas e temente a Ti. Nos ensina a nos desviar do mal, nos ensina a Te buscar, nos ensina a Te servir. Repreende o espírito de contenda, de desunião, de intriga, o espírito da morte, o espírito da enfermidade. Em nome de Jesus, repreende, liberta, cura e transforma pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esta mensagem.